Fala galera, beleza? Primeiramente eu gostaria de agradecer a vocês por todo o apoio e carinho que a Oficina 3D está recebendo. Nesses últimos meses o nosso canal cresceu demais, a gente já está quase nos 2.000 inscritos. E o nosso vídeo mais visualizado foi o do velho Logan, com 24.000 visualizações. Eu estou muito feliz porque isso me incentiva muito a correr atrás de material novo e de dicas para passar para vocês e assim ajudar na comunidade. E também tem muita gente que me ajuda, a gente conversa nos grupos, o pessoal mesmo comenta aqui, manda sugestões, algumas dicas, algumas técnicas também. Então é muito interessante essa troca de experiência. Todo mundo aqui aprende com todo mundo. Então, muito obrigado. E eu também gostaria de agradecer ao nosso patrocinador, a empresa Slim 3D. Para quem não conhece, essa empresa vende impressoras 3D da marca Creality. E se você está procurando uma impressora para comprar e já deu uma leve pesquisada nos grupos, provavelmente alguém já te recomendou algum modelo da Creality. Eu também recomendo essas impressoras. Todas as impressões que a gente mostrou até então foram feitas na minha Ender 3. Aquela impressora é excelente, ela tem um ótimo custo-benefício. Para quem está começando a imprimir em 3D, ela é perfeita, porque ela já é robusta já. E no meu caso, eu só precisei dar manutenção nela depois de vários meses de uso e ela continua imprimindo perfeitinho, nunca me deu nenhuma dor de cabeça. A Slim 3D vende esse modelo de impressora, a Ender 3. Inclusive o estoque deles foi renovado recentemente, então dá uma olhada lá no site deles caso vocês quiserem adquirir a de vocês. E eu também gostaria de anunciar a nossa nova parceria com o Hernandes Marques, da Top Color Tintas. A Top Colors produz vários tipos de tintas automotivas, sejam elas tintas poliéster, tintas fluorescentes, tintas alumínio, perolizado e tintas candy também. Ou seja, vai dar para fazer muita coisa interessante aí nos próximos vídeos. Só no vídeo de hoje que eu fui utilizar uma tinta só, porque quando eu recebi as tintas eu já estava quase finalizando a pintura. Mas a partir do vídeo seguinte a gente já vai estar utilizando em cheio todos os produtos que a gente recebeu. O que me chamou bastante atenção é que essas tintas já vêm diluídas e prontas para o uso no aerógrafo. E elas também têm aqui esse conta-gotas. Ou seja, isso facilita demais. Para quem utiliza aerógrafo, sabe o tanto que é chato ter que ficar diluindo a tinta acrílica ali na água destilada para poder utilizar. Então o fato dessas tintas já virem diluídas e prontas facilita muita coisa e é muito bom. E o vídeo de hoje é do acabamento e pintura do Hulk, que está ali atrás daquela prateleira. Eu não vou mostrar ele ainda para não estragar a surpresa. Aquela peça foi impressa pelo meu amigo William Sintra. Ele fez ela em ABS e foi a primeira vez que eu fiz tratamento numa peça desse filamento. E como eu usei acetona e outros solventes, combinou bastante com aquelas massas e outros produtos que a gente estava utilizando nos vídeos anteriores e o acabamento ficou show. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar massa epóxi nas fendas das partes da peça. Aqui uma dica legal é você fazer essas minhoquinhas com o dedo, que vai ficar mais fácil de inserir já na posição que a massa vai ocupar. E uma coisa que eu aprendi é que se você molhar a massa epóxi com um pouco de álcool, fica melhor para modelar do que utilizar água. Bem bacana. E lembrando, pessoal, que eu só utilizo massa epóxi para cobrir fendas muito grandes ali, grandes espaços entre as junções. Quando é uma fenda bem emendada, tipo essa do meio do torso, aí eu prefiro utilizar massa rápida diluída em um pouco de solvente, que é mais prático de aplicar. E para melhorar o acabamento das fendas, eu também vou passar a massa para pequenas correções em cima de onde eu apliquei a epóxi. Então eu passei uma lixa 220 nas emendas. Só que antes de continuar lixando a peça inteira, eu precisei jogar uma camada de primer para ressaltar os defeitos que tinha, as imperfeições, os locais onde precisava lixar, porque esse ABS natural, ele não mostra muito bem onde tem linha de camada, e o primer mostra exatamente isso. E com uma lixa 400 molhado com um pouco de água, eu vou lixando para começar a remover os excessos de primer. O meu erro nessa parte foi ter encharcado a lixa. O correto é você jogar só um pouquinho de água só, porque senão você vai acabar com o papel ali e ele não vai funcionar muito bem. Então eu dei início à pintura. A gente vai começar pela pele dele, pelo tom médio. E aí eu fiz uma mistura de verde musgo com um pouco de amarelo. E para acelerar a secagem eu vou utilizar um secador de cabelo, tomando cuidado para não superaquecer a peça e derreter o plástico. Mas eu acho que com a ABS isso é meio difícil de acontecer. E para sombras eu simplesmente peguei o tom médio e adicionei verde musgo para deixar ele mais escuro. Aí isso fica a seu critério, se você quer colocar pouco ou muito. Só toma cuidado para não exagerar.
Como eu estou usando o aerógrafo e preciso aproximar bastante o bico dele da peça para fazer esses traços mais finos, eu tenho que tomar cuidado com a saída de tinta. Eu tento sempre controlar com, por exemplo, 80% saída de ar e 20% saída de tinta, porque aí ele não borra a minha peça. E o sombreado que eu estava procurando era mais ou menos esse. No caso, eu não tenho muita habilidade com aerógrafo, mas eu acredito que o resultado tenha ficado legal. E agora a gente vai fazer os pontos de luz. Eu simplesmente peguei o tom médio e adicionei amarelo para clarear. E daí, usando a imaginação, eu tentei pensar em como que as luzes bateriam na pele do Hulk caso ele tivesse, por exemplo, num lugar aberto. Então eu clareei mais as partes dos ombros, o peito, no rosto dele e menos ali as pernas. No caso, eu só dei um highlight bem básico para contrastar um pouquinho com o tom médio. Galera, depois para improvisar eu concluí o Hulk e não terminei de gravar o resto porque eu levei ele na feira lá em São Paulo, a Campus Party, em que a gente expôs as peças. Só que como ele deu uma arranhadinha no transporte, eu pensei em refazer a pintura porque ela não estava tão legal do jeito que eu queria. Daí eu passei o primer de novo, refiz o tom de pele, dessa vez tentando fazer um pouco mais contrastado entre a luz e a sombra e o tom médio. E eu fui organizando as tintas nesses potinhos com tampa que eles conservam bastante, né, ao invés de deixar o ar livre que uma hora seca. E eu comecei a usar uma técnica aqui que eu chamo de checkpoint ou de Ctrl S, que é o seguinte: a cada etapa na pintura eu jogo uma fina camada de verniz fosco para, por exemplo, se eu errar na etapa atual e eu quiser fazer uma correção ali, eu não vou borrar a camada anterior de tinta, e isso ajuda muito. Depois eu peguei aquele mesmo verde mais claro e clareei ainda mais com o amarelo para poder fazer essas veias dele e deixá-las mais ressaltadas. E se você achar que esse processo de sombreamento e efeito de luz ficou muito contrastado, muito forte, você pode pegar o tom médio de verde e diluir ele bastante e aplicar com aerógrafo em toda a peça, que isso vai dar uma neutralizada nas cores. E assim que concluí esse processo, eu joguei uma camada de verniz fosco. E então eu fiz uma máscara com fita crepe, porque agora a gente vai pintar os shorts. E para essa segunda tentativa de pintura eu decidi fazer os shorts na cor roxa. Então eu peguei a cor violeta, levemente escurecida com um pouco de azul e apliquei o tom médio. Para escurecer eu misturei um pouco do tom médio com o preto. E para fazer traços mais finos com aerógrafo eu removo essa primeira parte da tampa dele para reduzir o leque de abertura. E depois dos highlights dos shorts eu removi a máscara de pintura e apliquei uma camada de verniz fosco. Agora a pintura principal já está pronta, bora para os detalhes. Para o cabelo eu apliquei com um pincel uma tinta preta bem diluída para ela entrar bem nos excessos. E eu fiz um dry brush com tinta verde nas partes mais luminosas do cabelo. Nas unhas dos pés eu joguei esse fundo verde escuro e com o verde mais claro a gente vai pintar a parte central das unhas. Vamos acrescentar alguns detalhes. Daí eu fiz esse procedimento para todas as outras unhas e então comecei a boca. Para as gengivas eu peguei um vermelho misturado com um pouco de verde e bastante diluído para entrar bem nos excessos. Então eu fui para os dentes com um branco levemente amarelado. E com o mesmo vermelho das gengivas eu fiz aquele contorninho que tem na junção com os dentes. Acrescentei alguns detalhes com um verde mais claro e bastante diluído. Fiz algumas correções na boca e aproveitei para dar um pouquinho de cor nos lábios. E com a tinta preta eu fiz o desenho das sobrancelhas. E agora a gente vai para os olhos, que é uma parte bem chatinha de fazer, porque requer muita precisão e paciência. Uma dica que o pessoal da Top Colors me deu e que me ajudou pra caramba foi adquirir essa lupa estética que possui lentes de aumento que ampliam objetos em até 3.5 vezes. É bem barato e sinceramente foi uma das melhores compras que eu fiz, e dá para encontrar facilmente aí no Mercado Livre. E voltando à pintura, eu vou fazer o fundo da íris com um verde escuro. E para a cor principal dela eu vou aplicar um fundo branco. E por cima desse fundo eu vou jogar a tinta verde fluorescente da Top Colors. E para finalizar os olhos eu inseri a pupila. E por último, também com tinta preta, eu acrescentei alguns detalhes ali na calça do Hulk. E para finalizar, é só jogar um verniz e tá pronto. E aí galera, curtiram o vídeo?
Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigado por todo o apoio que vocês estão dando pra gente e muito obrigado por terem assistido esse vídeo. A Oficina 3D vai ficando por aqui e até mais!